coisa boa esse encontro de final de semana, final de domingo. Dei mais. Onde nesse encontro com Ele deseja nos organizar. Essa semana vai iniciar. Nós temos uma vida real para fluir, para viver. E esse Deus é um Deus que Ele está aqui para nos organizar para os dias que nós estamos vivendo. Quantos creem assim? Eu creio assim. Que cada encontro que o Senhor teve e operou um milagre, algo Ele fez, uma palavra, um toque, uma ordem, algo que o Senhor ali comunicou, fez de uma maneira diferente para que o milagre acontecesse. E algo que veio ao meu coração nessa noite, que antes da multiplicação, aquela multidão que se apertava e se empurrava, antes da multiplicação Ele pediu aos discípulos que organizasse o povo. E não era organizar-se assim do jeito que vocês querem. Organizam de 50 em 50, 100 em 100 e sentem. Então se sentem em nome de Jesus. E muitas vezes o Senhor vem com algumas instruções e nós não entendemos o que Ele está querendo. Então muitos de nós queremos viver grandes milagres do Senhor, mas não nos deixamos nos preparar para isso. E eu sei que esse Deus que está nos convocando, nos chamando, nos despertando, é um Deus que quer sim nos acrescentar e Ele não quer nos perder. Então isso é muito lindo. E Deus tem falado com essa casa de uma maneira muito especial. Ainda hoje eu conversava com um jovem quando cheguei, dizendo: nós temos encontros na casa todos os dias. Tem segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta, sábado e domingo. Todos os dias. Praticamente eu e o pastor, nós estamos todos os dias. Luiz Azete também estava de cabana aqui também, fazendo uma barraca, pedindo uma folga na sexta para poder estar com o filho. Mas é algo que nós entendemos que é para esses dias, para esse tempo, um Deus que está querendo nos instruir, nos capacitar. Deus, Ele não vem no encontro e com um livro de teoria, tu entende? Lê para nós. Ele vem com uma instrução para executar ela em nós. Se hoje nessa noite Ele nos reúne aqui num final de domingo, num final de dia, num final de mês, entende? Porque Ele quer nos organizar. Ele quer estar conosco em todas as coisas de nossas vidas. E em cada dia o Senhor tem tratado algo especial com a gente, aonde Ele fala através da palavra, através de testemunhos, através do mover que Ele está fazendo no corpo. Então aqueles que pensam assim: mas isso aí não é vida, só igreja. Isso para mim é vida, talvez para ti não. Eu só consigo ter vida lá fora quando eu venho para cá para me organizar. Ele é um Deus que Ele não me tira da minha vida. Ele me traz, me reúne aqui com Ele, me organiza e me envia para a vida. Ele vem aqui e fala comigo e me instrui como eu devo ser aqui, como eu devo ser em casa, como eu devo ser no meu trabalho. Ele é um Deus que se importa comigo. Só que a gente está tão alheio a tudo isso, tão perdido em nós mesmos, ou tão autossuficiente, que achamos que não precisamos de Deus.
para organizar nossa agenda nos dias em que nós vivemos. Então, nessa noite eu gostaria de repartir a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que está no livro de Lucas. Algumas semanas Deus vem falando sobre estar aguardando Ele, sobre lembrando que Ele vai voltar, lembrando que Ele vai voltar para buscar uma noiva, entende? Então, vamos lá, mais um pouquinho. Ele vai voltar para buscar alguém. Ele não vai só voltar por voltar, só para se aparecer. Ele vai voltar por um motivo, e o motivo é a sua noiva, é eu e tu. É aquele que Ele chamou por seu, por sua. Aquele que Ele diz: tu és minha, tu és meu. Ele nos escolheu para Ele, e Ele nos quer para Ele. Então, esse Deus que tem falado sobre isso, e talvez tu fique pensando quanto tempo e quantos anos a gente escuta essa mesma palavra. Essa mesma palavra vai ser pregada todos os dias, até que Ele venha. Se essa palavra não estiver viva em mim, eu não vou fazer ser viva para o meu neto de 4 anos. Eu não vou fazer ser viva para a minha neta de 2 anos, a minha de meses, para as minhas filhas de 20, de 30, para os meus filhos na fé e para os meus amigos, companheiros de obra, de labuta, Eu preciso não só crer nisso, eu preciso esperar isso. E Deus vem nos reunindo e nos fazendo não só conversar sobre isso. E talvez tu pense assim: mas eu gostaria que Ele falasse das coisas de agora, o que Ele vai fazer por mim e o que Ele tem para mim. Ele, se não te pergunta o que tu vai fazer para Ele, o que tu tem para Ele nessa tua vida aí? Tu quer tanto saber dele, né? O que tu tem? Então, nessa noite, Lucas 12 é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Lucas 12 e versículo 35, e nós vamos ler. Quem tem a sua Bíblia, acompanhe, é bem importante. Esse aqui foi o sermão ali onde o Senhor trazia as instruções para os últimos dias, onde Ele falava dos sinais, onde Ele dizia sobre esse assunto. E Ele estava com uma grande multidão, pessoas que eram variadas, né? Junto com aquela multidão estavam os discípulos, estavam aqueles que estavam ali só por milagres, só para ver o movimento, só para se espantar, ou só porque achavam lindo tudo aquilo, sei lá. Mas havia uma grande multidão nesse momento aqui. E diz assim, estejam cingidos os vossos lombos e as vossas lâmpadas acesas. Sede vós semelhante aos homens que esperam que o Senhor retorne das bodas, para que quando Ele vier e bater, eles possam abrir-lhe imediatamente. Sabe o que é imediatamente? É logo. Abençoados são aqueles servos que, quando vier o Senhor, os ache vigiando. Em verdade vos digo que Ele se cingirá
e os fará assentar à mesa, e achegando-se, os servirá. E se ele vier na segunda vigília, ou vier na terceira vigília, e assim os encontrar, abençoados são estes servos. Mas sabei isto, que se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, ele teria vigiado e não teria permitido que arrombasse a sua casa. Por isso, estais vós pronto também, porque o Filho do Homem vem em uma hora que não penseis. Quando tu achar que ele não vai vir, quando tu sentir, não, mas ele não vai vir hoje, né? Não, mas agora não, né? Quando nessa hora ele vem nessa hora e diz assim: mas por isso vós estáis, né, prontos, ali o outro. E então Pedro lhe disse, para variar só um pouco, né? E aí no meio do discurso de Jesus, aí Pedro aparece na grande reunião, ouvindo todas aquelas instruções. Então Pedro lhe disse: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Essa instrução que o Senhor está dando aí é para quem? Isso aí que o Senhor está falando, que espera e que aguarda e que espera que seja assim, é para quem? Talvez tu também possa pensar: não, mas não é para mim. Ouvindo essa instrução, tu vai achar: não, isso aí é para quem trabalha para Ele, é para quem serve a Ele em alguma função, é, né, alguém que está envolvido com a obra de Deus, ou então os discípulos, sei lá, essa gente aí, sabe? Não o povo. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, que o seu Senhor fará governante sobre os servos, para lhe dar uma porção de alimento na estação devida? Abençoado é aquele servo a quem o Senhor vier, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade eu vos digo que ele fará governar sobre tudo o que ele tem. Aquele que o Senhor achar fazendo desta forma, governará com ele. Terá autoridade no reino dele. Mas e se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor atrasa a sua vinda, e começa a espancar os servos e servas, e a comer e a beber e embriagar-se, o Senhor daquele servo virá em um dia quando ele não espera, e em uma hora quando ele não estiver ciente, e o açoitá-lo-á severamente, e irá designar-se sua porção com os incrédulos. E o servo que sabia a vontade do seu Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não sabia e fez coisas dignas de açoite, será castigado com poucos açoites, porque a quem quer que muito for dado,
muito será requerido, e para o homem que muito foi confiado, muito mais se exigirá dele. Essa é uma passagem que fala dos nossos dias. O Senhor é aquele que nós sabemos que Ele foi preparar um lugar para nós, Ele volta e nós estamos aguardando isso. E talvez no teu dia a dia com o Senhor, tu fica te perguntando de que forma eu tenho que esperar. O que eu tenho que fazer enquanto eu espero? Tipo, eu não sei se você já marcaram um encontro com alguém ou marcaram simplesmente um ponto de encontro, tu vai lá e tu te senta, pensa que 5 minutos parece que levou 1 hora. Agora, se alguém vem te pegar em casa, tu tá ainda te arrumando, meu Deus, 5 minutos é um piscar. Aquele que só espera, o tempo parece que não passa. Aquele que está trabalhando, envolvido, produzindo, não vê o tempo passar. Quando o Senhor vem e nos dá uma instrução, eis que eu venho, e eu venho para buscar alguém que eu deixei cuidando de uma casa. Enquanto eu fui preparar um lugar, esse lugar ao qual eu vou voltar para te buscar, tu ficou aqui por uma razão. Eu te deixei aqui responsável por algo. Eu te dei autoridade para isto. E aqui fala de casa. Quando se trata de casa, casa se refere a mim. Casa, a minha casa, que é família, e a casa, igreja. Ele veio e nos instruiu dizendo: eu te deixei responsável por tarefas e pessoas. E quando eu voltar, eu espero que tu me atenda. Ou ali numa passagem, que aqueles que tu está cuidando, tu deixe ele ali pronto para abrir a porta quando eu chegar. Quando a gente medita nessa palavra, e o Senhor fala aqui, que eu achei uma coisa muito incrível, que diz assim, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, que seu Senhor fará governante sobre os servos, para lhe dar uma porção de alimento na estação devida. Não é o mesmo alimento, não é qualquer alimento. É alguém que o Senhor deixou para ser um provedor, para ser alguém que cuida em todas as estações. E quando se fala de estação, o que tu lembra? Ciclos, idade, tempos, não é assim? Quando o Senhor ali fala de estações, então quer dizer que independente da idade que tu está, o Senhor te deixou responsável para alimentar ou para cuidar de acordo com a tua estação. Ele não diz que olha, ele só vai vir e vai requerer daquele que representa o inverno, porque o inverno das estações é o último, a primavera é o primeiro. A primavera representa a infância, a adolescência. O outono representa ali a vida inicial de jovem adulto. O inverno representa a velhice, o final de todas as coisas. Quando o Senhor diz, tomara que o Senhor não venha no inverno. Hoje eu ainda pensava sobre isso. Esfriou, o povo já fica em casa.
O frio faz ficar em casa. Mas não é só o frio de temperatura, é o frio de coração, é o frio de intenção, é aquele que não está aceso, é aquele que não precisa se acender, ou não precisa manter a chama acesa. E quando o Senhor vem e dá essa instrução, dizendo: olha, eu te deixei aqui, essa parábola aqui, ela fala de vigilância, fala de fidelidade, fala de responsabilidade. Então Ele não te fez só para tu esperar Ele, cruzar os teus braços, sentar dentro da igreja e ficar lendo a Bíblia e, sabe, ou então recluso, né? Vamos. Temos que ter um secreto com o Senhor, temos que ter o nosso tempo com Ele, mas nós temos responsabilidade. Sabe por quê? Porque Ele nos deu autoridade. Toda autoridade requer responsabilidade. Quando o Senhor vir e requerer das famílias, Ele vai chamar o responsável, o cabeça da família. Porque o homem é o cabeça da família. Ele é a razão, a responsabilidade. Ele é responsável por aquilo que está acontecendo dentro da sua casa. É dele que o Senhor vai requerer. E não adianta ele fazer que nem Adão. A culpa é dela. A culpa é não sei de quem. A culpa é não sei mais lá, né, da vida, né? Naquele dia, o Senhor vai requerer daquele que Ele dá autoridade. Tem gente que ora, que busca, que chora, que jejua, querendo autoridade. Querido, tu estás pedindo responsabilidade em todas as áreas. Então nós queremos coisas do Senhor que Ele quer nos dar, mas que a gente possa entender o para quê e o que é isso que nós estamos pedindo, ou aquilo que Ele está nos dando. E quando o Senhor vem e diz para mim e para ti, num domingo de noite como esse, assim quando Ele formou Adão ali no Éden, pensa, Ele fez todas as coisas. Ele fez o próprio Adão, colocou ali e disse: cuida, planta, dá nome, seja responsável, tu, ô Adãozinho, para dar nome para toda a minha criação. Eu te dou essa autoridade, Adão, para botar um nome e esnotificar. E tu vai dominar sobre isso. Então, lá na primeira formação, o Senhor já fez isso. E quando através de Cristo Jesus, Ele ali vem e nos traz de novo, Ele nos coloca de novo no reino de Deus, ou no lugar onde podemos estar na presença de Deus novamente, vivendo aquilo que Ele preparou para nós, nós precisamos cumprir a nossa responsabilidade. E parece que nós vivemos um tempo onde as pessoas não querem crescer. As pessoas não querem amadurecer. As pessoas não querem ter responsabilidade, não querem ter compromisso, não querem ser responsável nem por uma decisão. Se perguntar onde é que nós vamos, onde é que tu quer ir, até que quer, mas não diz. Sabe por quê? Porque daí se diz, daqui a pouco não quer ser responsável. Nós estamos vivendo um tempo disso, onde Deus Ele nos fez com propósitos, com funções, e Ele fez cada coisa com um sentido, compreende? Tu não existe por existir, tu existe porque alguém precisa que tu exista, alguém necessita que tu exista. Em primeiro lugar, Ele, porque Ele te quer como adorador.
E depois alguém que está aí cruzando a tua vida e talvez que tu não esteja ainda percebendo. E quando o Senhor vem e fala com a gente sobre responsabilidades, Ele fala sobre propósito, sobre missão, sobre trabalho, sobre tudo. Vocês parem para pensar, os jovens que estão aqui. Nós estamos vivendo dias onde a igreja, ela precisa ser representada. Ela precisa existir dentro de cada um de nós. Nos últimos dias as coisas vão estar difíceis. Tu acha que porventura o mundo vai parar, não vai precisar de advogado, de médico, de contabilidade? Não, isso aí é água, minha filha, até que um programador, sei lá eu, qualquer coisa ainda vai ter necessidade de pessoas servindo aquilo que é material, aquilo que é real. Eu te pergunto aqui nessa noite, se não tivesse alguém para fazer a roupa que tu está vestindo, se não tivesse alguém que fizesse ou comandar a cadeira que está sentado, que construísse esse prédio onde tu está dentro, se não tivesse alguém hoje, que dedicou anos da sua vida para estar lá no posto, lá no centro médico, sei lá eu, lá no hospital, pessoas que deram um tempo da sua vida para estar lá, para servir, daí tu vai dizer, não é por dinheiro, tem dinheiro que não paga a nossa saúde. Se nessa noite alguém dissesse assim, quanto tu me daria para tu ficar curado? Tu daria tudo, não importa o que o cara quisesse cobrar. Então não tem a ver. É quanto aquilo a pessoa tem de qualidade, de benefício, de algo que ela vai ser útil para outra vida. E nos últimos dias nós vamos continuar, diz a palavra, que vão se casar e vão continuar a vida e vão trabalhar. Vai ser como os dias de Noé, vai ser como os dias de Sodoma. Então nós precisamos de igreja lúcida em todos esses ambientes. Nós precisamos de uma igreja consciente dentro de um Uber. Nós precisamos de uma igreja consciente dentro de uma padaria, dentro de um posto de gasolina, dentro de qualquer ambiente nesses dias, que representa a igreja. E o que seria a igreja? Alguém apaixonado por Cristo, que aguarda Ele e que está vivendo uma vida para a glória dele. Nós cantamos antes de eu pregar. Quero viver para a tua glória. Tudo é para a tua glória. Tudo. O teu casamento é para a glória de Deus. O teu namoro é para a glória de Deus. O teu trabalho, tudo, o teu dia a dia é para a glória de Deus. Alguém olha para ti e diz só Deus, glória a Deus. Ai, coisa linda. Oh, glória a Deus. Deus ainda existe, né? Meu Deus, olha ali, Porque com os anos a igreja se tornou o avesso daquilo que tinha que ser. Vocês concordam comigo isso? Porque agora o mundo não espera nada de nós. Não sei se vocês entendem isso. Pensa assim, um dia esperaram e se frustraram. E nós envergonhamos o nome do Senhor. E nós negamos o Senhor. E nós fomos escândalo para Ele. O mundo já não espera mais nada da igreja, entende? Agora é hora de surpreender. É hora da onde não se espera Deus aparecer. Parece cômico, né? Porque da onde? Aquilo que era para representar Ele, mas que foi desconstruído pelo tempo. Hoje então servir para surpreender. Meu Deus, mas Deus está aqui. Meu Deus, Deus está aqui. Meu Senhor, olha, tem gente querendo se consertar. Meu Deus, tem gente aí se perdoando, né? Casais que sofreram traição estão aí, se perdoaram, estão aí congregando, estão aí servindo. Meu Deus, aquele que, meu Deus, roubou lá do irmão, olha, tá ali, foi perdoado, tá ali. Não, isso aí não existe, isso aí não pode, isso aí não, é milagre.
milagre. É milagre. É milagre. Não é vergonha. Não é algo de escândalo. Quando alguém se arrepende, se humilha e se conserta e volta a fazer parte de um corpo. Então quando o Senhor vem e diz para mim e para ti: eu quero sim que tu me espere, mas eu te deixei responsabilidades. Quantos aqui têm responsabilidades? Quantos jovens que estão aqui, velhos que estão aqui, que não sabem para quê e o porquê existem? Nós estamos nessa noite ouvindo do Senhor um Deus que fala em 2025, em junho 29. Nós estamos no final do primeiro semestre deste ano. Olha para trás nesta metade de ano. E o que foi que tu evoluiu? E o que foi que tu melhorou? E no que foi que tu mudou? No que foi que Cristo foi glorificado na tua vida? Nós temos mais a metade do ano ainda. Tem mais 6 meses para tu acordar e decidir se organizar para Ele abençoar. Decidir se organizar para Ele multiplicar. Nós estamos no 3º ano, vocês não esqueçam disso. Que a segunda parte do 3º dia foi quando começou a frutificar. Foi quando as coisas começaram, os frutos, as sementes foram criados. Toda, amada, ele. Só que assim, parece que nós estamos alheios ao que Deus quer fazer nos nossos dias. Nós não cremos mais, nós não acreditamos mais. E quando eu meditava nesta tarde sobre como assim, Senhor, ali sobre as estações, o Senhor falava ao meu coração, né, que a primavera ela representa a infância e a juventude, o verão é a fase adulta, o outono são as experiências e maturidade, e o inverno é a velhice e a reflexão. E eu fui para pesquisar, e tem horrores de anotações aqui, claro que eu não vou cansar vocês com tudo isso, né? Mas aquilo foi me dando curiosidade, eu fui querendo saber o que se espera, o que as pessoas esperam de cada fase. Não é que Deus. Eu comecei a pesquisar o que as pessoas esperam de cada fase. Depois eu comecei a pesquisar o que cada fase representa. Depois eu comecei a pesquisar o que cada fase representa para Deus. E é lindo. Onde um Deus que nos instrui e diz que tudo tem sentido e propósito. E quando eu fui ver, né, porque se a gente vai dizer, tá, mas em que idade é que idade? A infância vai do 0 aos 11 e ela é dividida ali em três etapas, tá? A adolescência ela vai dos 12 ao 20. A vida adulta vai do 21 até os 64. Mas tem o jovem que é 21 a 25, o pleno que é de 25 a 40 e a meia-idade que é do 40 ao 64. Me achei ali, gente. Do 58. Eu até achei que eu ia ficar para a parte. Eu achei que eu ia ficar para a parte da velhice. Mas não, olha que coisa mais descobri hoje. Eu estou aqui na meia-idade ainda, né? E a velhice é dos 65 em diante. E aí tu pode pensar assim que seria a terceira idade, né? E as estações na nossa idade representam algo na nossa fase daquilo que as pessoas esperam da gente. Cada fase da nossa vida, alguém espera alguma coisa da gente. O que tu espera do pequeno que está na tua casa? O que tu cobra dele? Que tipo de responsabilidade ele tem? Mas à medida que quem tem um filho adolescente, quem tem um jovem em casa,
À medida que os filhos vão crescendo, as cobranças e aquilo que se espera muda, não é assim? Por que temos problemas em casa? Porque aquele que já está numa idade de responsabilidade insiste ainda estar numa idade que não tem responsabilidade. Nós estamos quase todos os dias aí, né, com Casados para Sempre, que fala sobre o papel da mulher e do homem. Nós temos o PG de casais que está trabalhando diretamente com o assunto relacionamento casal, onde o Senhor tem falado aos nossos corações de uma maneira linda, amada, querida, aquilo que Ele espera de cada um de nós, como esposo, como esposa, como pessoa, como ser vivente. E dentro disso, o Senhor ali foi falando que tanto homem como mulher, eles têm os mesmos direitos, mas têm funções diferentes. Nós todos aqui temos o mesmo direito aqui nessa igreja, mas temos funções diferentes. Não temos? Tu faz coisas que eu nunca vou poder fazer. Tu sabe coisas que eu nunca vou saber. Tu tem habilidades que eu nunca vou ter. Então o Senhor nos juntou para um propósito maior, para ser ali, completar, não ser a plenitude, mas complementar, não completar, complementar o corpo, aonde cada um de nós vai servir com aquilo que sabe fazer. Da mesma maneira o homem e a mulher. E quando nós ali, porque eu desde que me converti eu sempre questionei muito isso, sobre essa questão da diferença. Eu não sei se tem alguma aí, né, tipo eu, entendeu? Que é todo mundo igual. Tem essa. Não vem que não tem. Eu levei muitos anos não é para aceitar, né? Mas foi para compreender verdadeiramente o que o Senhor estava me falando. E até que o Senhor fez eu não só ver espiritualmente, porque eu via sobre as responsabilidades, mas ver fisicamente, né? E eu ouvi algo essa semana, até mostrei para o Billy, sobre se houvesse um incêndio numa floresta e só ficasse os ossos lá, como se identificaria os esqueletos? O esqueleto humano, ele é diferenciado do esqueleto homem e mulher, não é só esqueleto. Porque se pegar um homem e uma mulher do mesmo peso, mesma altura, né? Mesma idade, a estrutura óssea dele não tem nada a ver com a estrutura óssea dela. A palavra diz que as mulheres são mais frágeis, e eu não concordava com isso. Que papo é isso aí? Não, nós não somos mais frágeis, não. Olha, ganhamos filho parto normal, aguentamos dor, que papai, tarará, e eles é que são os fracos, né? Olha bem, que lindeza essa pessoa. Mas ali, se tu vai ver os ossos do homem, é como um mega man ali, e a mulher é um isopor. Por isso que é uma covardia o homem bater na mulher. É uma covardia o homem medir força com a mulher. Porque estruturalmente, criação divina, o Senhor assim o fez, hormonalmente. Em função do hormônio, vocês acreditam que a visão é diferente? O homem, ele vê com mais profundidade e foco. A mulher é mais perto e a mulher, ela não precisa, olha que coisa tremenda. A mulher, ela não precisa mexer o pescoço para enxergar aqui. O homem precisa. O homem, ele foi e chama a atenção dele. Ele tem essa visão porque lá pela formação inicial ele era o caçador, ele era o protetor, né? E tudo isso foi constituído, por mais que tenha se perdido com a evolução, tudo isso está na genética do primeiro que o Senhor assim fez.
E ali, essa visão de caça, até o homem ser mais calado. Vocês já ouviram um caçador falar? Por isso que o homem fala de né? Era só um gesto da caceta. Então ele foi preparado para a função dele, que é proteger, que é prover. E quantas mulheres muitas vezes passa alguém bonita aqui, passa uma mulher bonita aqui. Tu viu que a mulher bonita passou, mas o coitado vai ter que se virar, porque o homem, por ter essa visão de foco, essa visão de caçador, tá? Não vou levar para outra parte, estou falando das habilidades, ok? Não estou falando do lado ser vergonhice da coisa, eu estou falando para a parte instintiva, que é algo que não é algo que tu tenha controle, né? Aquilo tu tem que controlar sim, mas aquilo vem sem que tu queira. Automaticamente o homem, ele enxerga aquilo que está em movimento e ele tem que focar. Então, passou, muitas vezes, quantas e quantas vezes tu ficou chateada com teu marido? Poxa vida, outro mundo, né? Imagina eu tô aqui e tu, né? Imagina quando eu não tô, sei lá, eu não sei, né? Se aconteceu alguma coisa semelhante. Mas uma das coisas que quando eu estudava sobre isso, eu disse: Senhor, pelo amor de Deus, eu tô querendo ir contra a tua natureza. Entende? Eu quero ser o que tu não me fez ser. E ali o Senhor falava grandemente comigo sobre a questão da visão. Eu imagino um homem na posição, olha que coisa mais linda, como atalaia, ele viria mais longe. Ele é aquele que defende, ele é aquele que, né, que caça, aquele que vê antes, aquele que vê um movimento longe. A mulher, por sua vez, ela foi preparada pelo Senhor, porque ela era aquela que cuidava dos filhos ali na casa, e ela catava sementes. Vocês sabiam, meninas, que a visão da mulher, a mulher vê mais cor do que o homem? Isso aqui não é inventação minha, isso é pesquisa. Vocês vão pro Google. Por quê? Mas tá, tudo isso é diferente. Mas sabe o que Deus falava comigo quando eu estudava tudo isso? Tudo isso eu fiz porque tem uma função. Tu tem algo para fazer para mim. Eu te capacitei, eu te fiz, eu te preparei, sabe, para aquilo. Para que tu? Por que tu não entende? Então, quando eu vim para esse culto nessa noite, eu vim para cá para me sentar com o meu Senhor, Joel, e Ele simplesmente me organizar, e Ele me capacitar naquilo que Ele já me deu, para que eu verdadeiramente cumpra o meu papel enquanto eu espero Ele, que eu esteja ativa, e quando vi, Ele já chegou. Quando eu menos esperar, mas esperando. Não sei quem já marcou um horário com alguém e já está até pronta, né? Porque a noiva tem que estar assim, né? E aí tu vai lá para dar uma arrumada no cabelo mais um pouco, tu pensa, meu Deus, não, né? Daí tu já volta lá assim. Tu fica com o radar ligado ali, né? Para um movimento do lado de fora. Tu tá dentro, mas tu tá esperando. O Senhor nos deseja assim. Ele está aqui nessa noite dizendo: a tua vida tem um propósito aqui nesse lugar, a tua vida tem um propósito lá na tua casa, a tua vida tem um propósito onde Ele te colocou para trabalhar. Tu não é só mais um, tu não é só um funcionário, tu não é só mais, né, uma peça da engrenagem. Tu é alguém que Ele conta. Tu é alguém que Ele quer usar como arma secreta naquele lugar onde pessoas que estão lá não esperam que Ele vá lá, que Ele esteja lá. Capaz que Jesus vai estar numa loja, capaz que Jesus vai estar numa, como é que fala lá, como que é a coisa do celular lá? Capaz que o Senhor vai estar numa mecânica, capaz que o Senhor vai estar lá
no caixa do mercado onde eu trabalho. Capaz! Nós servimos um Deus que tem nos chamado a andar com Ele, tem nos feito entender que Ele quer que a gente queira, que a gente o deseje, que a gente o chame, que a gente convide Ele para fazer parte de todos os nossos dias e de todos os momentos da nossa vida. E como eu vinha dizendo, o Senhor está trabalhando em mim, me organizando com o pastor Billy, para eu ficar melhor para o Senhor. E tudo aquilo que eu tenho me disposto a colocar em prática das aulas que nós estamos tendo toda semana. Porque numa das aulas do curso de casais, o prof. Luiz fez uma dinâmica onde ele pegou um cabo de vassoura, sentou numa cadeira, de um lado estava escrito aprender e no outro praticar. E aí ele começou a remar. Ele disse que ele estava numa embarcação e que aquele era os remos. E ele começou a aprender, né? Já está aprendendo, né? Quando ele só fez o primeiro movimento, na minha cabeça, Deus já falou tudo, né? Querida, se tu só ficar aprendendo, neguinha, tu vai ficar rodeando no rio da vida e não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se tu aprender, praticar, o teu barco vai sair do lugar e tu vai chegar onde eu te espero. De uma dinâmica, dentro de um curso. Então eu quero te dizer, se tu pensa que as coisas que o Senhor está fazendo para tentar nos despertar e nos envolver de todas as formas, querendo fazer ser bem fácil o nosso entender. Aonde ele diz, não adianta tu vir para cá e estudar, não adianta tu ir para casa e estudar, não adianta tu aprender se tu não praticar. E essa palavra que nós lemos esta noite, o Senhor diz, aquele que quando eu vier e souber de tudo isso e não estiver assim, esse vai ser punido mais. Aquele que não sabia disso, mas também não vai estar como ele espera, esse vai ser punido menos. Porque quem é muito dado é muito requerido. A quem é muito investido é muito cobrado. Então nós queremos tanto de Deus, queremos muito de Deus, e Ele está exigindo de nós aquilo que nós já estudamos, aquilo que nós já aprendemos, aquilo que quando a gente conversa eu já sei, ok, só sabe. Quando é que tu vai colocar em prática? Então, à medida que nós vamos nos entregando a palavra e deixando Ele executar em nós, o milagre vai acontecendo. Eu quero dizer nessa noite que esse Deus que tem nos ajuntado nessa casa, Ele fala com pessoas através da nossa vida. E tu pode pensar assim, o que Deus vai estar falando através das crianças, Doris? Através das crianças, Ele esfrega na minha cara a pureza, a fé inexplicável. Se eu disser para o Joaquim uma coisa, ele acredita. E acredita mesmo. Uma fé que não tem explicação. A facilidade em perdoar, humildade. Se tu olhar para uma criança, a criança só existe para te dizer que esse lance faz parte do que Deus te deu. Isso Ele já te deu, isso está em ti. Onde é que está isso? Não sei. Mas, né? A adolescência, quando eu vejo um adolescente, eu vejo toda a intensidade. Pensa, aquela coisa disparada, intensa, sem medida, bem perdida, sem identidade, sem saber o propósito, mas muita intensidade. Eu quero aquilo, eu quero aquela vida, eu quero eu quero isso para mim. Mas aquilo que
quero. O jovem é a mudança, o jovem é aquilo que vem para mudar o ambiente, que vem para surpreender, que vem para mudar aquilo que já está, entende? No jovem vem a novidade, se espera coisas novas, não inventada, né? Mas nova, não vivida. E dos maduros se espera o quê? Experiência e exemplo. Eu olhar para alguém e dizer, olha, vale a pena. Eu olho para a vida da minha mãe e todos os dias eu sei que vale a pena eu me gastar pelo Senhor, porque a mãe dedicou a vida, a metade da vida útil dela trabalhando na missão, fazendo comida, construindo igreja, ela fazendo massa, ela, sabe, pedreira, entendeu? Lá na serra onde ninguém queria, ganhando pessoas, visitando casas. Meu pai ali gastando carro, aposentado, ele não recebia da obra, havia uma ajuda de custo, mas ali eles dedicaram a vida deles em anos para outras vidas. Minha mãe nunca trabalhou e não teve uma carteira assinada, pensou, como é que vai ser o meu fim? Não vou ter uma aposentadoria, não vou. Como é que vai ser quando eu ficar mais velha? O Senhor que cuida de todas as coisas, né? Não que isso seria o cuidado, mas vi Deus cuidando. Quando meu pai ali, o Senhor levou meu pai a provisão da minha mãe, o tudo da minha mãe, né? O que levava ela em tudo, né? Tipo assim, e agora como é que vai ficar essa mulher que não sabe nem mais ir nos tempos sem ser levada? E o Senhor chamou ela para uma novidade. E ali o Senhor respaldou minha mãe financeiramente, a aposentadoria do meu pai. A minha mãe tem uma vida de princesa hoje. Jesus cuida dela, vinha contando no carro. Ela cai e não se machuca, Júnior. Ela está que nem a Mítia. A Mítia ora e Jesus cura. É incrível, gurizada. É demais. Essas aí, ó, as nossas velhinhas do coração aí, pregando para nós, sabe, coisas que Deus faz na vida dos seus, cuida. Então toda vez que eu olho, penso assim, Senhor, né, diz, mas olha aqui, tá vendo aqui o exemplo vivo de que eu cuido, de que eu prezo, de que eu zelo, de que não vai faltar nada. Então, né, dedica a tua vida, confia em mim, confia no meu cuidado, não no teu. Então nessa noite, essa igreja que o Senhor tem te chamado, às vezes jovens vêm conversar comigo, estão fazendo cursos, escolheram ali, né, uma profissão, e ficam pensando, meu Deus, será que isso é de Deus, é de Deus? Às vezes eu tenho até de rir, porque é tão óbvio que é de Deus, porque às vezes áreas que nós temos necessidade na casa, não nessa casa só, em todas as casas, todas as igrejas, sabe, pedagoga, psicóloga, né, nutricionista e tantos aqui, advogado, queria um monte de coisa aqui também, que pudesse vir aqui e servir gratuitamente pessoas aqui, que pudesse, sabe, prestar um pouco do retorno daquilo que Deus investiu na vida deles para a congregação, sem cobrar, sem explorar. Sabe, verdadeiramente se importar com aqueles que não têm, que não podem. Sabe, pessoas que vão viver daquilo que o Senhor preparou, mas também vão ajudar outros com aquilo que fazem. Então nesta noite, eu sei que Deus está querendo dizer, ei, Deus nos chama para esta vida plena com Ele, esta vida com sentido. Só que eu te digo assim, nós precisamos ser instruídos por Ele. Não conseguiremos viver sem a instrução dEle. Eu vou te perguntar, tu consegue ser a filha que tu tem que ser assim por tua conta? Tu consegue ser a mulher que por tua conta? Tu consegue ser o pai? Tu consegue ser ali aquela que, né, aquela que trabalha ali naquele lugar por tua conta? Tu consegue? O Senhor quer nos capacitar. O Senhor quer nos capacitar para quê? Para ser e fazer aquilo que Ele nos chamou a ser e a fazer.
Quando na primeira construção ali, né, de um lugar para Deus, o Senhor ali diz os materiais que Ele queria, e Ele capacita artesãos, e foi uma das palavras que mais impactou a minha vida. Pessoas que iam fazer coisas, entendeu? Sabe, tipo assim, essa xícara aqui, ó. Essa xícara aqui. Ele capacitou sobrenaturalmente. Capacitou porque a planta estava no coração de um e outro teria que executar. Então era só o Espírito que poderia revelar, e só o Espírito poderia capacitar. E aí não só isso, Emanuel. Aquele que foi capacitado a fazer essa coisa maluca, Deus capacitou ele a gerar pessoas que fariam também. Ele capacitou esse aqui não só a fazer, mas a capacitar outros. Tem noção disso? Aí eu pensei, quando a primeira vez eu li essa palavra, eu disse: meu Deus do céu, se o Senhor fez um sobrenatural, né, para alguém fazer uma estátua, uma coisa, uma bacia, né? Eu já estava assim, né? Coisas, parece óbvias, coisas de coisa, né? Que nem parece ser tão importante se a pessoa não entende, não é verdade? Se a pessoa não entende, aquelas coisas que foram construídas, não tem sentido, não é? Mas Deus capacitar sobrenaturalmente aqueles fizeram como ninguém poderia fazer, capacitados por Ele. Então eu te convido a te colocar de pé nessa noite. Eu não sei no que tu foi chamado a servir, eu não sei no que tu foi chamado, né, a fazer, mas eu sei o que tu foi chamado a ser. E o Senhor tem me desafiado. Me desafiado a deixar Ele me capacitar. Oh, meu Deus. E eu não estou falando, gente, assim, ó, de coisas, né, assim, né, mas me capacitar para fazer as coisas comuns da minha vida, as coisas ordinárias da minha vida, para fazer aquilo que eu penso que eu sei fazer. Eu quero que Ele me capacite, Júlio, sobrenaturalmente, para fazer aquilo que eu penso que eu sei fazer. Eu quero ser capacitada pelo Senhor, para que enquanto eu espero, eu possa ser útil para Ele. Quero dizer que se tu estiver funcionando, se tu estiver envolvido, o tempo voa e logo Jesus está aí. Tu não vai ver passar, mas aquele que só espera cansa, dorme, sai da posição. Então, em nome de Jesus, te movimenta, faz alguma coisa para o Senhor, porque o Senhor é aquele que nos chama a ser responsável nesses dias, para que a tua vida represente alguma coisa, para que tu signifique alguma coisa, não importa o que. Eu li uma história para o Joaquim essa semana. A Amanda estava com a gente lá em casa, o Manuel estava viajando uma semana toda fora, e aí a Amanda e as crianças ficam lá em casa para a gente dar apoio de família e a gente aproveitar também, né, esse momento que talvez para o Manuel seja ruim e bom, né? Porque ele vai mais tranquilo, porque a esposa, os filhos estão amparados ali, né, pela gente. Mas nós fomos deitar e fomos ler uma história, e eu acabei o livro da aula que ele tinha, não estava, procurei um outro que era da Bruna, um antigo, e era lá, né, falava sobre os filhos do rei. E eu comecei a ler aquela história. Eram 5 crianças órfãos que o rei decidiu adotar. E toda a cidade ficou perguntando por que o rei decidiu adotar essas 5 crianças.
E essas crianças foram chamadas na praça e as pessoas começaram a dizer: olha, vocês têm que, assim, ter um dom, sabe, alguma habilidade, porque quem está lá com o rei precisa saber algo assim, sabe? O que tu sabe fazer? Qual o teu talento? Porque tem que ter alguma habilidade para apresentar para o rei quando ele vir. E aí um tocava e começou a ensaiar, e a outra pintava e começou a pintar, e a outra fazia quitutes lá, começou a fazer quitutes. Cada um, o outro estudava matemática e todas essas coisas. E tinha uma delas que não tinha talento nenhum. Ela ficava na entrada da cidade, vendo os viajantes e as pessoas que chegavam, e ali ela cumprimentava, e ali ela dava água para os cavalos, e ali ela recebia as pessoas. Não preciso dizer como que terminou essa história, né? O rei chegou, mas não tinha aparência de rei. Era como um tropeiro. Chegou com seu cavalo, entrou na cidade para buscar as 5 crianças que ele tinha adotado. E essa recebeu ele e se encantou com tudo aquilo que tinha, e foi dando ali já água para o cavalo, e foi falando e dizendo, falando dela e sorrindo para ele, e pediu para ele sentar, e ele sentou e descansou. E ele disse: eu vim para resolver algumas coisas e eu vou lá fazer isso. E ele foi, daqui a pouco voltou, e voltou sozinho. Daí ele vem e diz assim: eu vim para buscar, eu vim para ser recebido, eu vim para buscar os que eu tinha adotado. Mas quando cheguei, aquela que cantava, só cantava e não olhava para mim. Estava tão envolvida com a apresentação que não prestou atenção que eu vi. Aquela que estava fazendo o bolo estava tão encantada com as receitas novas que também não tinha tempo para mim. Aquela que estava pintando estava tão atenta com a paisagem e ali o pôr do sol que também não pôde parar. O que estava estudando nem me ouviu. Mas tu estava aqui para me receber. Ela é levada. Ela das 5 é a única que é levada. E terminou aquela história. Imagina eu lendo isso para o Joaquim e o Senhor falando ao meu coração: não te preocupa em ser excelente, excelente, excelente. Não pense que eu venho buscar pessoas dotadas, né? Capacitadas, porque eu que capacito, eu que vou dotar, entendeu? Eu venho buscar pessoas que me dão atenção e que me esperam. Então nessa noite, essa palavra com o nosso dia a dia, com a nossa vida, pregando. Era uma pregação deitada na minha cama, lendo um livro que eu achei de quando a Bruna era pequena, e que completa os nossos dias e tem muito a ver com essa palavra que Ele me deu para compartilhar nesta noite. Não sei, no nosso meio tem alguém que ainda não aceitou Jesus, que não entregou a sua vida para Ele, que ainda não entendeu isso. Eu dizia para o jovem hoje à noite: olha, Deus te chamou aqui para tu vir, nem que seja todos os dias, 1 hora e pouco fosse isso, né? Assim eu para te capacitar para tu voltar e viver. Não é para te esconder aqui na igreja, né? Não é para te tipo pessoa, não. É para que tu venha e Ele te capacite para voltar e viver a vida que Ele te deu. Então, nesta noite, possa entender isso e se entregar para Ele. Quantos aqui se tem por instrumento do Senhor? Quantos aqui desejam ser instrumentos do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. O instrumento
Ele só tem utilidade se estiver na mão do profissional. Somos instrumentos de Deus, mas não queremos estar nas mãos dele. Hoje de noite cheguei aqui, Zé, e como uma criança pequena aqui em seu braço, e disse para ele, e do colo das suas mãos, sabe? Nas tuas mãos, Senhor, eu quero ser instrumento, no teu colo, nas tuas mãos, eu quero ser instrumento teu, e dessa forma eu quero sentir o entorno, eu quero ser guiada, eu quero ser capacitada por ti. Eu não quero ser um instrumento usado como um robô, como uma máquina, como alguém que não precisa, que é usado automaticamente. Eu não quero isso. O especialista do especialista, é ele que vai fazer a cirurgia se tiver que fazer, é ele que vai fazer as curas ou manifestar, mas nós queremos ser usados e não estar nas mãos dele. Não é querer as mãos para que ele te dê, é querer as mãos para tu estar. É tu, sabe, se dar, se tu te largar nas mãos dele, tu deixar ele te guiar, tu deixar ele te manusear, tu te entregar sem reserva, tu confiar nele, para que ele possa verdadeiramente contigo realizar aquilo que ele te chamou a fazer com ele. Então, nesta noite, aqueles que estão entendendo, porque eu sei que o Espírito Santo está cobrando a mesma coisa de todo escolhido. Deus está inquietando o nosso coração. Te organiza, por favor, te organiza. E tu não está entendendo. Mas me organizar para quê? Eu orava por um jovem esses dias, e aí o Senhor diz para ele que eu quero ele, e eu já tenho medo, né? Jesus fala, eu quero ele morrer, né? Que nós possamos vir, você entregar para ele, que nós possamos em vida. Que ele nos tome. Então, nesta noite, nós vamos adorar o Senhor, e que tu possa verdadeiramente ofertar a Ele aquilo que Ele quer nessa noite. Convida Ele. O Senhor falava muito no meu coração. Essa semana que está por vir, tem muitos que precisam muito do Senhor. Sozinhos não vai dar. Ah, mas assim, eu não tenho nada na minha agenda, assim, ó. Nada assim, né? Ele quer estar junto, e Ele convida, né? Deixar. Então eu quero que nessa noite, nesse culto, nesse final de domingo, tu convide Ele. Senhor, vem comigo, vamos para casa. Senhor, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos ir para o curso, vamos namorar, Senhor, vamos junto, vamos, eu venho viver comigo. Vem viver comigo a minha vida, vem viver comigo. Vem, me faz instrumento quando tu quiser, mas se não quiser me usar, só esteja comigo. Então, nessa noite, aqueles que querem se ofertar ao Senhor, este altar é liberado, e nós vamos honrar o Senhor com o nosso coração. Ele nos vê, Ele nos lê, Ele nos sente. Então, que nesta noite tu possa compreender que esses dias não inquieta o teu coração querendo fazer coisas que Ele não te pediu, não inquieta teu coração querendo ganhar as nações e sei lá o que mais, e sei lá o que mais que não está no teu alcance hoje. Não adianta eu ir para a internet, abrir um canal e querer pregar, acho que alguém vai me ouvir. Menos, né? Agora, quando o Senhor não é outra coisa. Mas tem gente que não é isso,
que não quer o mundo. Gente, eu estava ali, o Senhor falava, sabe quantas oportunidades, quantos stories, quantas coisas as pessoas estão bombardeadas falando dele. O mundo precisa de pessoas que vivam ele, porque falar dele, ouvir palavra, pregação e tudo mais, o pastor fulano de tal, não sei quem lá na conjuntura do mundo, lá, cadê o real? Cadê o sabe? Parece que está tudo tão distante, né? A gente vai ter que se mudar para poder congregar, a gente vai ter que ir lá para... Não! O Senhor está nos chamando a ser uma casa cheia da presença dele e servir ele com tudo aquilo que ele tem nos dado, feito por nós. Amém? Então vamos adorar o Senhor, e tu é livre, é espontâneo o teu te movimentar para ele, o teu te render, e nós vamos orar. Eu não vou orar por ti, eu vou orar contigo. Eu quero que tu responda ao Senhor nessa noite. Eu não sei em que fase da tua vida tu está, eu não sei em que fase da tua vida tu está espiritualmente. Qual estação espiritual que tu está? Jesus não vai cobrar da tua estação espiritual, tá? A primavera não vai ser cobrada que nem o inverno. Não vai. Ele vai cobrar aquilo que ele investiu, aquilo que tu já está na estação apropriado, mas te nega a produzir, a ser. É isso que ele vai cobrar, é isso que ele vai requerer. Então nessa noite que tu possa se permitir, no nome de Jesus Cristo. Pai, nesta noite nós ouvimos a tua palavra e eu te amo por isso. Obrigada, Senhor, por fazer a tua escritura, as tuas instruções, as instruções para esses últimos dias, Senhor, ser tão real, Senhor, nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor decidiu nos dar uma chance. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, Senhor, a entender, a compreender que sem o seu poder, sem a sua graça, sem o seu amor, nós não conseguiremos. Senhor, nesta noite nós nos colocamos diante da tua palavra, esta palavra que diz que tu espera voltar e me ver eu cuidando daquilo que tu me deu para cuidar, responsável por aquilo que o Senhor me deixou responsável e te esperando. Senhor, esta palavra diz que a este tu vai recompensar, que a este tu vai servir, que a este tu vai preparar um banquete. Pai, então nós sabemos, Senhor, que aquilo que seremos, faremos, terá uma recompensa, sim. Então nesta noite, Pai, nós sabemos que vale a pena, nós sabemos que vale a pena, nós sabemos que vale a pena aquilo que estamos vivendo, aquilo que o Senhor está produzindo em nós. Senhor, faz a tua palavra existir em nós, faz a tua palavra ser vivificada em nós, que nós possamos verdadeiramente ser uma pregação para os nossos dias. Nos torna. Vem, Jesus, vem, amado. Edorro, arraio, arribate, uipa, barriquei. Eu estou um livro em tuas mãos. Escreve em mim. Escreve em mim. Ai, eu vai não ter que. Escreve em mim, registra em mim a tua vontade, o teu querer. E eu peço nesta noite que possa estar em mim, meu poder, que esta palavra, Pai querido, venha nos capacitar, vem nos capacitar para o dia a dia, vem nos capacitar para as mudanças de estação, venha nos capacitar, Senhor, para viver o nosso tempo. Senhor, vem, Pai.
vivendo a vontade do Senhor, se tem alguém que ainda está governando a sua vida, eu faço como eu quero, eu faço o que eu acho, eu faço o que eu entendo, eu sou guiado por algo bom. Não é por algo bom que tu tem que ser guiado, tu tem que ser guiado por Deus, não é por algo bom. Nesta noite que tu possa render a Ele, dizer para Ele: eu não sou, eu não consigo, mas eu quero. Me ajuda, Senhor. E nós vamos, nesta noite, viver do Senhor aquilo que Ele preparou para nós. Que este culto seja a capacitação real da presença viva dEle, para nós sairmos daqui e representarmos Ele na nossa vida, sermos pessoas melhores, pessoas verdadeiras na presença dEle. Pai, obrigada, Jesus, obrigada porque o Senhor é um Deus que fala, e louvamos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra, ela se renova, ela se atualiza, ela se encaixa na nossa agenda de hoje. E obrigada, meu Deus, por nos dar instrução daquilo que o Senhor espera de mim e de cada um dos meus manos, de cada um dos meus irmãos, aquilo que o Senhor aguarda e espera deles, que nessa noite eles possam sair daqui sabendo, Pai, Senhor, que o Senhor é aquele que espera, Senhor, que eles possam corresponder e estar desta forma, para que o Senhor possa